Todas as contas da 30ª e última rodada do Brasileirão. O que o seu time precisa fazer para conquistar o seu objetivo? Os times que estão brigando para não cair são os mais tensos, então vamos ver a conta para cada time não cair, a conta para Botafogo, Fluminense e Bahia chegarem na fase de grupos da Libertadores e a conta para São Paulo e Bragantino chegarem na pré-Libertadores agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, cara, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo e mais um vídeo hoje falando dessa reta final de Brasileirão. Hoje nós vamos fazer as contas pro seu time não cair, as contas, o que o Inter precisa para não cair, o que o Vitória precisa para não cair, o Fortaleza, o Ceará e o Santos, o que eles precisam para não cair, o que São Paulo e Bragantino precisam para conquistar pré-Libertadores e o que Botafogo, Bahia e Fluminense precisam para conquistar fase de grupos da Libertadores. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa a curtida e vambora para as contas, tá? Começando pela conta mais simples, a conta de fase de grupos de Libertadores, tá? Última rodada da Série A, vou até abrir aqui o simulador, que eu já vou mostrando para vocês no próprio simulador, né? A gente já tira esse elefante da sala aí, e já vou mostrando para vocês no próprio simulador, tá? Mas a tabela assim é mais fácil de visualizar. Hoje, Fluminense, Bahia e Botafogo disputam essa quinta vaga. O que é a quinta vaga? Fase de grupos da Libertadores. A quinta vaga faz com que os times não joguem a pré-Libertadores. Mas por que isso é importante? Meu camarada, primeiro, muito mais dinheiro na fase de grupos você tem garantido. E segundo, nessa temporada 2026, o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro. O que quer dizer que quem for jogar a pré-Libertadores vai estar jogando Brasileiro, pré-Libertadores, Campeonato Estadual. Meu irmão, é muita coisa para você fazer no primeiro trimestre de temporada, tá? Então, você ainda está contratando jogadores, os jogadores que foram contratados ainda estão se adaptando ao clube, os jogadores que voltaram de férias ainda estão se recondicionando fisicamente, então é muito ruim você disputar essa pré-Libertadores em comparação a disputar a fase de grupos. É óbvio que é melhor disputar a pré-Libertadores do que não fazer nada, né? Mas se você puder pegar a fase de grupos diretamente, é melhor. Então, esses três times querem essa fase de grupos de forma direta aí, né? Fluminense, Bahia e Botafogo. Qual é a situação? Hoje o Fluminense depende só de si. O Fluminense, ele precisa. A conta do Fluminense é vencer o Bahia, é confronto direto. A conta do Fluminense é vencer o Bahia. Dos três times, o Fluminense é o único time que pode até se classificar com um empate. Se o Fluminense empatar com o Bahia, ele precisaria torcer para o Botafogo não vencer o Fortaleza. O Botafogo precisaria, no máximo, empatar. Uma derrota também serviria. Então, o Fluminense empatando com o Bahia, o Botafogo não vencendo o Fortaleza, o Fluminense garante essa quinta vaga. Se o Fluminense vencer, obviamente, ele garante a quinta vaga. A situação do Bahia também depende só de si. Ele precisa vencer o Fluminense fora de casa. O empate, em hipótese nenhuma, serve para o Bahia. Para o Bahia só serve vencer o Fluminense. É a única chance do Bahia conquistar essa fase de grupos, é vencer o Fluminense no Maracanã cheio, tá? A torcida do Fluminense já comprou quase 40 mil ingressos. Pro Botafogo, o Botafogo chega nessa última rodada dependendo de uma vitória. O Botafogo precisa vencer. Em hipótese nenhuma, o Botafogo se classifica diretamente para a fase de grupos se ele empatar. Então ele precisa vencer o Fortaleza. E o jogo entre Fluminense e Bahia necessariamente precisa terminar empatado. Se alguém vencer o jogo, o Botafogo não conquista essa vaga. O Botafogo precisa vencer e torcer desesperadamente por um empate entre Fluminense e Bahia. Esta é a única combinação que coloca o Botafogo na quinta colocação e, consequentemente, na fase de grupos da Libertadores. É o time que está precisando de uma combinação maior, não depende de si. Fluminense e Bahia dependem só de si. O Bahia tem que vencer o Fluminense tem que vencer o Bahia. A diferença aí é que o Fluminense pode empatar e se o Botafogo tropeçar também, beleza? Agora para esta possível, olha o que eu falei, possível vaga em pré-Libertadores. Falei no outro vídeo que a 8ª colocação, né, do Campeonato Brasileiro não dá vaga na Libertadores ainda, mas pode vir a fornecer essa vaga. Como? Fluminense ou Cruzeiro precisam ser campeões da Copa do Brasil. Se um dos dois for o campeão, se a final for Fluminense e Cruzeiro, já garante essa 8ª vaga. Mas são os favoritos a Copa do Brasil hoje, né? Fluminense e Cruzeiro. Então, um dos dois vencendo, abre essa 8ª vaga. E hoje, quem pode ficar na 8ª posição? Só Bragantino ou São Paulo. São os dois times que disputam esta possível vaga na pré-Libertadores. São Paulo hoje
depende apenas de um empate. Então o São Paulo empatando a última rodada diante do Vitória, que briga para não cair. O São Paulo empatando, ele já garante que o Bragantino não ultrapassa ele. O São Paulo empatando, obviamente vencer também, né, meu amigo? Então o São Paulo vencendo ou empatando já garante. Se o São Paulo perder, ele vai torcer pro Bragantino não vencer. O Bragantino pega o Inter, que também briga para não cair. Jogo difícil também. Os dois têm jogos contra times desesperados fora de casa. Então, o São Paulo perdendo, ele precisa que o Bragantino não vença. Obviamente, como é que o Bragantino chegaria nessa possível vaga de Libertadores? Ele precisaria vencer e o São Paulo necessariamente perder. Se isso acontecer, o Bragantino empata em pontos, mas passa no número de vitórias. Olha só. O São Paulo perdendo, não precisa nem de saldo, o São Paulo perdendo e o Bragantino vencendo, aqui ó, termina na 8ª posição o Bragantino, beleza? Então o Bragantino precisa de uma vitória simples diante do Inter fora de casa, que não é fácil, e precisa que o São Paulo perca de um placar simples também contra o Vitória. Agora as contas mais complicadas, vamos para a zona do rebaixamento, e agora que eu vou precisar usar bastante esse simulador, já te convido a comentar aqui embaixo quem vai ser rebaixado na sua opinião. Vamos fazer as contas do Santos primeiro. Cara, o Santos, virtualmente, ele precisa apenas de um empate. Pô, Diogo, mas o Vitória aqui, se o Vitória vencer, ele consegue alcançar os 45 pontos, caso o Santos chegue também. Mas ele empata no número de vitórias e se liga na diferença de saldo. Olha só, se o Santos empatar na Vila Belmiro contra um Cruzeiro reserva, o Vitória, ele vencendo o São Paulo, ele fica com, olha só, ele fica com 9 de saldo a menos do que o Santos. Então ele precisaria fazer 10, nem dá. O simulador nem deixa botar 10 de saldo. Então assim, tá vendo? Ele teria que fazer 10-0 no São Paulo para ultrapassar o Santos. Então o Santos com um empate, meu amigo, tá livre do rebaixamento, tá? O Santos precisa apenas de um empate. Agora, se o Santos for derrotado, pro Cruzeiro, ele seria rebaixado em qual hipótese, cara? O Vitória precisaria vencer o São Paulo, que aí sim, o Vitória vencendo o São Paulo, o Santos perdendo do Cruzeiro. Aí o Ceará, ele precisaria no mínimo empatar com o Palmeiras, que ele já ultrapassa o Santos. E o Fortaleza precisaria vencer o Botafogo ou o Internacional vencer o Bragantino e tirar saldo. É mais provável que seja o Fortaleza vencendo. Se isso acontecer, o Santos está rebaixado. Então, para o Santos ser rebaixado, ele precisa perder e todos os outros times ali que estão concorrendo contra ele precisariam vencer. Muito improvável que o Santos seja rebaixado. A conta é, o Santos depende de apenas um empate para se livrar do rebaixamento. E, detalhe, o Santos vencendo o time do Cruzeiro, ele garante vaga na Sul-Americana, tá? Muito importante, porque Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam. Então, olha aqui, ó. Hoje a Sul-Americana vai até a 13ª posição. Pode ser até a 14ª. Mas Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam. Então o Santos, vencendo o seu jogo, ele ultrapassa pelo menos um dos dois. E se eles empatarem, o Santos passa os dois. Então o Santos depende só de uma vitória para se classificar para a Sul-Americana. Tá? Para você ver como é que é o Brasileirão. Situação do Ceará. Cara, o Ceará vencendo não corre risco nenhum de rebaixamento. O Ceará precisa vencer o Palmeiras. Se o Ceará perder o seu jogo, ele vai precisar que o Fortaleza perca, tá? Ou que o Vitória perca, ou que o Inter perca. Um dos três não pode vencer, tá? O Fortaleza empatando passa o Ceará. Então, se o Ceará perder o seu jogo para o Palmeiras, o Fortaleza empatar, beleza, vou mostrar para você aqui, ó, vamos lá. O Ceará perdendo em casa para o Palmeiras. O Ceará perdendo em casa e o Fortaleza empatando com o Botafogo, o Ceará é ultrapassado pelo seu rival e aí ele precisaria que o Vitória não vença. O Vitória no máximo poderia empatar o seu jogo, tá? E o Inter também não poderia vencer, teria que no máximo empatar o seu jogo. Então, o Ceará perdendo o jogo, ele precisa que 2 de 3 times não vençam. Seria Fortaleza, Vitória e Inter. Então, o Ceará, cara, tá com uma situação complicada. Se o Ceará empatar o seu jogo aqui diante do Palmeiras, aí a situação melhora um pouco, porque o Vitória precisaria vencer para ultrapassar o Ceará. O Inter vencendo, o Inter não ultrapassa o Ceará, então já é uma situação mais tranquila. E o Fortaleza teria que vencer o Botafogo, além do Santos, né, não vencer o Cruzeiro. Nessa hipótese, o Ceará está rebaixado. O Ceará empatando, ele precisa que o Inter não vença, que o Vitória não vença ou que o Fortaleza não vença. Se os 3 times vencerem, o Ceará empatar, o Ceará está rebaixado.
Essa é a conta do Vozão, beleza? Deixa eu dar um F5 aqui nesse simulador para a gente partir agora para as contas do Lion. Fortaleza chega na última rodada dependendo só de si também. Fortaleza vencendo o seu jogo, ele está livre do rebaixamento, simples assim. Se o Fortaleza empatar o seu jogo, se ele empatar o seu jogo, ele teria que torcer por uma dessas combinações. Se liga, ó. Ou o Vitória empatar também e o Ceará perder. Isso já serve para o Fortaleza. Os dois teriam que tropeçar. O Ceará perder e o Vitória não vencer. Isso em caso do Fortaleza perder ou empatar o seu jogo, tá? E o Internacional, aí, cara, teria que também não vencer o seu jogo. Se o Fortaleza empatar o jogo, o Inter vencer, depende de saldo de gols para o Inter passar o Fortaleza. Vou mostrar aqui no simulador para você. Vamos lá. Vamos lá. O Fortaleza perdendo o seu jogo se complica demais. Provavelmente será rebaixado, tá? Porque aí ele precisaria ali que o Ceará... Ou ele precisaria que o Ceará não vencesse o São Paulo, tá? E que o Inter não vencesse o Bragantino, tá? Se uma dessas coisas acontecerem, o Fortaleza estará rebaixado, tá? Então ele perdendo, muito provavelmente que ele seja rebaixado. O Fortaleza empatando o seu jogo já melhora um pouquinho, porque ele passa o Ceará, tá vendo? Ele passa o Ceará. E aí, né, qual é a situação? Se ele empatar, 3 times ficam abaixo dele, né? O Vitória, o Inter e o Ceará. Então o Fortaleza, com o empate, ultrapassaria o Ceará na tabela, tá certo? Olha lá. Então, no caso de empate, ele precisaria que desses 3 times, Ceará, Vitória e Inter, ou o Ceará perca para o Palmeiras, porque aí o Ceará não passa o Fortaleza, mas se o Ceará pelo menos empatar com o Palmeiras, o Ceará passa o Fortaleza. Então, ou isso acontecer, ou o Vitória no máximo empatar com o São Paulo e o Inter no máximo ali. Na verdade, o Inter, cara, ele só não poderia vencer por 3-0, que aí ele passa o Fortaleza também, porque se o Inter vencer por 2-0, ele até ultrapassa o Fortaleza, né? Então o Inter teria que vencer no máximo por 1 gol de diferença, que aí ele não passa o Fortaleza. Então se o Fortaleza empatar, ele precisaria que o Vitória não vença, o Inter no máximo vença por 1-0 ou que o Ceará perca. A conta do Fortaleza é essa. Vai ser tenso essa última rodada, tá? Mas se o Fortaleza vencer o Botafogo, ele depende só de si, ele tá livre do rebaixamento. Agora as contas mais complicadas vêm agora, cara. Vitória e Ceará, Vitória e Internacional. Os dois, falando do Vitória primeiro, do Leão Baiano. O Vitória só consegue escapar do rebaixamento se ele vencer o São Paulo. A torcida do Vitória já esgotou os ingressos no Barradão, vai estar lotado com certeza. A torcida do Vitória nunca abandona, mas ele precisa necessariamente vencer o seu jogo. E aí, cara, é o seguinte, o Vitória só alcança o Santos, ele precisa, além de vencer, ele precisa que um desses resultados aconteça. Só um já serve, vamos lá. Ele precisaria que ou o Santos perca, tá? Olha lá, o Vitória vencendo, ele precisa ou que o Santos perca, que ele ultrapassa o Santos já é o suficiente. Se o Santos não perder, se ele empatar, ele vai precisar que o Ceará não vença o Palmeiras ou um empate do Ceará. Se o Ceará vencer, não serve, ou que o Fortaleza não vença o Botafogo. Ele precisa que um desses 3 times, né, tropecem. O Santos, no caso, é o único que precisa perder para o Vitória ultrapassar o Santos. O Vitória só ultrapassa o Santos se o Santos perder. Se o Santos não perder, ele precisa que o Ceará não vença. Se o Ceará vença, ele precisa que o Fortaleza não vença. Então a situação do Vitória parte de uma vitória do Vitória, né? O Vitória precisa vencer. A situação do Inter é a mais complicada de todas, tá? O Inter, obviamente, também só se salva do rebaixamento vencendo a sua partida, tá? Então, partindo do princípio que o Inter vença o Bragantino, ele precisa que... Olha só, tá vendo? Ele vencendo o Bragantino, ele só consegue ultrapassar Ceará, Fortaleza e Vitória. Então, desses 3 times aqui, Ceará, Fortaleza e Vitória, o Inter vai precisar que pelo menos 2 tropecem. Então, se o Ceará empatar com o Palmeiras, ele já ultrapassa o Inter, tá? Já ultrapassa o Inter. Então, o Inter precisa ou que o Ceará perca do Palmeiras e que o Vitória não vença o São Paulo. Ele precisa disso. Por exemplo, se o Ceará empatar, tá? Ele precisa também que o Fortaleza não vença ele precisa que o Fortaleza perca do Botafogo. Olha a situação do Inter. Porque se o Fortaleza empatar com o Botafogo, o Inter vai precisar vencer por 2-0 o time do Bragantino. Então essa é a conta do Inter. Ele precisa que
2 desses 3 resultados aconteçam. Não Vitória, precisa que o Ceará não vença, que o Vitória ele não vença e que o Fortaleza também não vença. Se o Fortaleza empatar, ele precisa vencer por 2 gols de diferença. Eu já fiz um vídeo sobre as probabilidades, tá aqui no canal também, se você quiser ver todas as probabilidades. Esse vídeo foi mais pra gente fazer as contas de cada time, tá? Então a situação do Inter é disparada, a situação mais complicada, porque ele precisa torcer por 2 resultados que o beneficiem de 3 jogos. Então em 3 jogos, 2 precisam beneficiar o Inter, além do seu próprio, né? Então em 4 jogos, 3 resultados tem que beneficiar o Inter e 1 pode até não beneficiar, mas a situação do Inter é a mais complicada. A do Vitória tá tensa também. A do Fortaleza tá muito tensa também, porque o Fortaleza tem um jogo muito difícil diante de um Botafogo brigando por Libertadores. Quem tá em situação mais tranquila hoje são Ceará e Santos. O Ceará tem um jogo difícil pela frente, mas o Palmeiras não deve ir com a sua força máxima para essa última partida diante do Vozão, né? O Palmeiras que hoje o Palmeiras briga ali por essas, não, já garantiu. O Palmeiras já garantiu a 2ª colocação, então não tem mais nada para fazer no campeonato. Comenta aqui embaixo quem vai ser rebaixado, quem você acha que vai se livrar também dessa zona do rebaixamento. Se inscreve no canal, teremos mais vídeos sobre Brasileirão ao longo desses dias. Até lá, tamo junto, valeu e falou.